Olá, tudo bem? Hoje nós estamos para falar sobre dinheiro, investimento, bolsa de valores, Wall Street. Estamos aqui para falar sobre aquele búfalo que fica lá, o pessoal tem que tocar no búfalo para herdar a riqueza de Salomão. Nem me contaram a metade de Zinhai de Sabá. Me contaram a metade que você tem, possui, né? O homem que banhava-se de ouro, mergulhava no ouro, né? Porque ser rico, ser abençoado, na verdade, ser próspero é ter saúde. Porém, todo mundo quer ter uma vida estável. Todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo trabalha e se trabalha com um ganho-benefício, né? Eu acho que seria mentira e utopia nossa. Se você disser, quero ganhar bem, quero ter qualidade de vida, que é meio complicado ter qualidade de vida e ganhar bem, mas ganhar bem, ter qualidade de vida e poder comprar, poder chegar numa loja e dizer eu quero comprar isso, quero comprar aquilo, né? E quanto tempo leva para que tenha essa estabilidade e esse equilíbrio, né? De comprar. E hoje está aqui comigo novamente o Dr. Adilson Avis, mais conhecido como Dilcinho nas horas vagas, né, com essa camisa do Batman aí hoje, por o Batman. Quando ele vem com o Thundercats, que ele pensa que é o Pantro, mas agora ele vem agora com o Batman, ele pensa que é o Robin, só pode, né, filho? Dilson, Paralama do Sucesso tá guardado pra ti, hein? A Lanterna dos Afogados, Bad, tomando fluoxetina depois que... O cara lembra disso aí, o último episódio. Detalhe básico, umas horas os memes nas horas vagas. E comigo o Elton é nosso amigo pessoal, é um cara que trabalha com finanças, é formado em gestão financeira, trabalha com investimento, né, monitora, faz consultoria, trabalha com todo esse tipo de mercado, além de trabalhar com tráfego pago, trabalha com essa questão toda de mídia digital, né? O Elton saca muito, entende bastante. Na verdade, do YouTube nosso é ele que cuida, né? Por questões ainda de logística, né? Ele está cuidando só do YouTube, mas futuramente vai cuidar de toda a parte digital. Se Deus assim quiser, vamos montar uma grande empresa, um império romano, um império romano dessa área digital. Não tô mais, eu tô cansado de trabalhar. Ninguém se entende nada onde que vai ver, onde que vai assistir o podcast, se é no Instagram, se é no YouTube, se é no Dr. Rodrigo, se é Dopamina Cash, faz parte da... É uma aventura, né? É uma aventura. É muito difícil mudar para Dopamina Cash no meu canal? É só mudar? Tecnicamente é só mudar, mas a gente tem o domínio registrado, né? Tem que ter o domínio registrado. Que seria legal ter. A gente tem o outro domínio registrado já, mas isso não impede de eu colocar o nome, porque eu posso colocar o nome do canal qual eu quiser, não tem problema. A gente registra, faz esse registro de domínio para a gente ter uma segurança a mais. Mas é tranquilo. E o Rodrigo vai para onde, Tadinho? O Rodrigo vai para... Rodrigo não. Cara, é nome comercial. Né? Vamos sair daqui hoje com o negócio pronto, né? Tô sentindo. Sim, não, sem o Elton hoje vai organizar esse negócio aqui. Elton, qual melhor tipo de investimento que eu possa fazer? Porque nós vemos de uma população, o Adilson é a prova disso, nas entranhas dele, já tentei exorcizar, mas não consegue sair. Né? Nós fomos criados o quê? Trabalhar 30 anos numa empresa, horário normal, fazer serão, comprar uma casa na praia, ou Barra do Sul, São Francisco, Barra Velha, né, ou São Chico, tanto faz, né, fazer 4 kitnets, viver de aluguel, né, até que a morte vos separe. Né? E a gente foi criado com essa crença limitante que muito tempo nos pegou. Né? E hoje eu já me libertei disso. Né? Mas durante muito tempo, meu sonho era ter umas 10 kitnets alugadas. Não que isso não possa ter, né? Não que isso não há nenhum problema nisso. Né? O problema é que o quanto você gasta de energia, o quanto você vai levar de tempo para poder recuperar o que você investiu. Né? É uma crença limitante que te dá uma pseudo-segurança, porque nós chegamos à conclusão que nada é seguro. Nosso país pode quebrar e acabar que nem a Venezuela, Exatamente. onde a casa que valia 1 milhão vale 100 mil, 50 mil, ninguém quer comprar. Perfeitamente. Né? A gente pode, ninguém está seguro. Gosto muito daquele ditado de Davi, que ele fala assim, né? Davi, Salmo 127. Se o Senhor não guardar a casa, em vão o sentinela. Isso estava falando, não adianta, você pode ter um monte de imóvel alugado. Se amanhã der uma quebra no mundo da moeda, tudo vai valer zero. Né? E esse é o planejamento do mundo, na verdade. Né? Já existe um planejamento, uma agenda, e eu percebo hoje, só se eu estou muito enganado, pode ser conspiração, tu me dizer que é conspiração, mas o Biden ele tem loucura para se quebrar os Estados Unidos. Tanto é que o Trump já está na frente dele nas eleições.
Só tu olhar, acompanhar. Ontem já saiu as pesquisas e o pessoal da oposição brasileira estava preocupado. Né? O Trump pode falar o que você quiser dele, grosso, tosco, mas é um empresário bem sucedido. Exato, exato. O outro, mas deixa eu só voltar. Você entendeu a pergunta dele, né? São várias, né? Vamos começar começou com uma, daí ele foi a Lures, depois ele fala que eu dou essa introdução. Mas por quê? Porque nós temos essa ideia de que segurança é comprar casa, deixar de aluguel. Me prova o contrário que isso não é válido. Então vamos lá, do começo. 99% dos brasileiros, me incluo na nossa escola, foi que a bolsa é para maluco, bolsa de valores é para maluco. A gente tem que trabalhar essas 30 horas que você falou. Temos que comprar casa e morar aquele e ter aluguelzinho. Imóvel. Isso é uma loucura. Não se deve ou não é indicado ter imóveis. Para que ter imóveis? Isso é uma ideia que já não é, como eu posso dizer, que está batendo muito, uma coisa inteligente. O que você pode fazer pensando em bolsa, que é muito mais inteligente numa forma de mercado? Fundo imobiliário. Porque assim, você vai comprar várias casas na cidade. E se de repente ali tem como eu posso dizer, uma boca de fumo, ou os seus vizinhos são um problema, desvalorizou seu imóvel. Se a tua vizinhança também não fizer casa em padrão, desvalorizou seu imóvel. Você tem que pintar, você tem imposto para pagar, você tem várias coisas, despesas com esse imóvel. Com o fundo imobiliário, você recebe mensalmente esses aluguéis, que a gente pode falar de fundo de tijolo, um exemplo. Que é quando o fundo de tijolo é um fundo imobiliário que tem coisas alugadas, casas alugadas, prédios alugados. Então você, com um pequeno valor, você consegue ter imóveis em plena Faria Lima, tá? E receber aluguel por aquilo. Faria o quê? Na Faria Lima, em São Paulo. Você pode ter... Sem ser seu aluguel. Ou o imóvel, desculpa. Você tem direito ao imóvel, porque você é um cotista, que a gente chama. Então você tem um pedacinho daquele imóvel. Então você hoje consegue uma cota de R$100, você compra uma cota, R$90. Tem fundos imobiliários de R$10. E a partir disso você recebe todos os meses. O fundo imobiliário ele é obrigado por lei repartir 95% do que ele ganha com os cotistas. 5% fica para pagar o administrador e as despesas que ele tem no imóvel. Então hoje você, com apenas R$10, pode ser dono de um prédio no centro de São Paulo. Ou de um barracão logístico, em qualquer lugar. Isso é importante, porque o que acontece? A gente tem uma cabeça de repolho. Né? Quer ver uma coisa? Eu não consigo assistir, eu vou parar e vou assistir aquela desgraça, mas hoje eu não consigo. Billions. Já assistiram o Billions? A série Billions? Não. Cara... Bilionários? Os caras trabalham com investimento, eu não entendo lufas daquilo, né? Eu já voltei 3 vezes lá, os caras investem aqui, os caras negociam lá, é coisa de prédio, coisa de milhões, coisa de bilhões, né? Então, a gente sabe que hoje as pessoas, elas... Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta em cima disso aí. Eu não consigo entender isso, talvez você possa explicar para nós. Tem muitas pessoas, por exemplo, que falam que, na verdade, que eu conheço, que ele não tem casa própria. Ele mora de aluguel, né? E automaticamente investe o dinheiro dele. Perfeitamente. Tem pessoas que não têm carro próprio. Perfeitamente. Ele aluga o carro, né? E investe o dinheiro. Cara, não entendo isso. Como é que o cara consegue aumentar o patrimônio tendo uma casa alugada ou tendo um carro alugado? Talvez agora eu vou entender isso. Boa pergunta, hein? Isso é a cabeça dos investidores. Pois então. Essa é a cabeça. Para que eu vou gastar hoje? Para construir uma casa hoje, brincando, 500 mil, você gasta por baixo, 1 milhão, depende o lugar. Certo. Se você aplicar isso na Bolsa de Valores, você recebe os dividendos, que é muito mais do que o aluguel que você está pagando nessa casa. Então você recebe o dividendo,
paga o aluguel, ainda sobra um dinheiro, você reinveste até virar uma bola de neve. E aí você não gasta com manutenção, aquele teu apartamento não tá legal, você troca, e aí sim vai. Justamente essa. Porque o que acontece? O que você pensa aí nós estamos falando de uma questão psicológica, né? Numa ideia antiga ou uma ideia cristalizada, vamos dizer assim, você entende que o dinheiro do aluguel você poderia fazer uma prestação para pagar comprar a sua casa própria. Isso. Vai esquentar o coração, né? Então assim, para que eu vou pagar um aluguel se eu pago a prestação da minha casa própria? Daqui a 15 anos, né, essa casa vai ser minha. E aí, para você sair dessa ideia e entender que pagar aluguel não é perder dinheiro, porque automaticamente o teu dinheiro está sendo investido e os juros que você tem, você paga o aluguel e ganha, cara, é difícil de entender isso. Mas isso é uma ideia muito difícil de colocar na cabeça das pessoas. Porque a gente foi doutrinados desde crianças, nossos pais, nossos avós, que você tem que ter o coraçãozinho quente, que a gente chama. Que é a sua casa própria. E isso é uma ideia equivocada. Depende do lugar. Se for um lugar muito nichado, que você não tem essa opção de vários aluguéis, ter casas de aluguéis. Mas, por exemplo, Joinville. Joinville, se você abrir a boca, você tem uma casa para alugar. Tem um apartamento para alugar. Então, você não tem esse problema de falta de casas para alugar. Entendeu? Então, se você pegar o mesmo patrimônio de 500 mil, 1 milhão que seja, investir na bolsa de valores, com esse dividendo, você pode morar numa casa equivalente de 3 milhões de reais. Aí tem duas questões importantes, que tem a ver com questões de ser empreendedor. Eu sempre falo, né? Não é todo mundo que é empreendedor. Porque o empreendedor é aquele cara arrojado, que arrisca, né? Que é intrépido com relação a isso. Se um cara que é medroso, ele não vai ser empreendedor. Né? Ele vai ficar com a casinha dele ali e vai fazer as reformas dele de quando em quando, e o dinheiro dele vai ficar ali, ele vai acumulando, acumula e gasta e nunca sai daquele montante. Agora, você falou duas coisas importantes. Primeiro, como investir na bolsa. Porque quando se fala de investir na bolsa, é aquele negócio, eu posso acertar como eu posso errar. Hoje está alto, amanhã eu posso perder. Aí, o que vem na minha mente? É interessante isso. Gatilhos. Quando você fala de bolsa de valor, o que vem na minha mente? Aquela loucura, um cara berrando aqui, um cara berrando lá, e não sei o quê, e quem daqui fechou a bolsa de valores, eu ganhei hoje ou eu perdi, de uma certa forma. Perfeito. Então, duas coisas que eu quero que você explique pra gente. Esse investir na bolsa tem a ver com essa vertente de ser empreendedor? Você arrisca, você sabe arriscar? Ou investir na bolsa é arriscado, você tem que ter uma expertise. Como é que faz isso? Qualquer um pode se enveredar nessa área? Toda essa ideia foi criada, se a gente olhar em filmes, tá, de Hollywood, fala dos caras que ganharam muito ou perderam muito. Toda essa ideia, porque na bolsa, no mercado financeiro, existe dois perfis psicológicos, que é o investidor e o especulador. Então. O especulador é o cara que investe. Ele compra barato com a ideia de vender caro. Então ele entra na bolsa. Quando um jornalista muito famoso fala boa noite, né? A bolsa subiu. Vem a manada e vem comprando. Só que aquilo lá é uma especulação. Então ele vem comprando, o que acontece? A bolsa cai e quebra todo mundo. Porque muitos compraram isso? Porque muitos... Mas na verdade assim, toda vez que alguém... Não é uma jogada de marketing isso aí, não? Toda vez, quando alguém fala, exemplo, que tal empresa está boa para comprar, você corre dela. Pensando com cabeça especulativa. Porque se todos estão sabendo, o bonde já passou. Tá? Tem até uma informação muito importante que quando foi descoberto o pré-sal... Isso é bem mensagem de coach, né? Não, é fato. O bonde já passou. Não, é fato. Quando foi descoberto o pré-sal, tá? Se a gente for... Quake, quando a gente for... aqui no... Né? Quake Batista. Depois se a gente for olhar... Se a gente for olhar graficamente, tá? Que é impossível, os funcionários que não tinham essa informação quando descobriram o pré-sal. Alguém ali, claro, ficou sabendo. Quem ficou sabendo já se preparou, comprou essa ação dessa empresa, que a gente já sabe qual que é, comprou ela muito barata. Passou
6 meses, quando o jornal anunciou, descobrimos o pré-sal, ela já estava precificada. Então, quem comprou embaixo, naquele precinho ali de 10, 15 reais, um exemplo, quando foi anunciado no jornal, ela já estava a 35, 40 reais. Ela já estava realizada o lucro. Então, ele precisava de, entre aspas, de manada, que muitos chamam grossamente de os patos do mercado, para entrar, para gerar liquidez lá em cima no topo do gráfico. Então essas pessoas entraram comprando a 35 e quem comprou a 15 estava vendendo a essas pessoas a 35. Não sei se foi confuso, mas essa é a explicação. Então assim, tem duas vertentes. Tem o especulador, ele vai comprar qualquer papel barato. Quando eu falo papel, é ações ou cotas de fundo. Só para a gente entender, ele vai querer comprar a 10 para vender a 30. Ou a 40 ou a 50. Só que essa pessoa comum não tem essa informação. Quem tinha a informação do pré-sal era quem trabalhava lá dentro. As pessoas de fora não sabiam. Essas pessoas ficaram sabendo pelo jornal. Aí já é um problema. O bonde já passou. Então, o bonde já tinha passado há muito tempo. Então, o que é vendido em filmes para nós e na vida, que a bolsa é um perigo, você perde a casa, que você perde isso, é uma ideia especulativa. Então, em resumo, especuladora que quer acertar o ponto do mercado para comprar barato uma ação, uma cota, para vender caro. O ouro, qualquer tipo de investimento tem esses dois. Mas o ouro é uma coisa muito estável, né? Ele está bem estável, o ouro, né? A discrepância dele é mínima, né? A discrepância do ouro é mais quando está em fases de guerra, que tem alguma calamidade. Que o ouro ele entra como uma reserva de valor, que é diferente da reserva de emergência. Porque os judeus, eles sempre tiveram a reserva de valor. O que é uma reserva de valor? É tudo aquilo que você pode levar nos bolsos. Tá? Isso. Então eu tinha do Capri. Eles tinham pedras preciosas, isso é uma reserva de valor. O que a gente ouve no mercado financeiro é reserva de emergência. Aquela por uma calamidade, você perde o emprego e você precisa daquela reserva de emergência. São duas coisas diferentes. Mas agora falando do o investidor, que tem essas duas vertentes, o investidor, ele já não pensa em papel, ele não pensa em ação, comprar barato, vender caro, ele não quer isso. Ele compra uma ação pensando em ser sócio da empresa. Então ele vai ler relatórios que essa empresa vai passar. Ele quer ser sócio para receber o quê? Os dividendos da empresa. Então, cada empresa tem a sua política interna. Ela pode distribuir dividendos 6 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, todo mês, se for na parte de bancos. Então, ele pensa em ser um sócio. Ele pensa na saúde da empresa. Ele não vai olhar gráfico. Ele vai ver como está o caixa da empresa. Um exemplo. Quando a gente teve a pandemia, o mundo especulativo falou: vai quebrar tudo. E teve muitas empresas caindo na bolsa por especulação. O investidor olhou o quê? Afetou o caixa. Quando a gente fala de empresas de aviação, afetou o caixa, porque não tinha pessoas viajando. Mas uma Klabin de madeira, a parte de seguros, o que afetou? Nada. O que afetou a parte de elétrica? Entendeu? Uma Celesc. Não afetou nada, porque uma coisa que vem na sua casa, você estando doente ou não, é a fatura de energia. É a fatura de água. Então essas empresas caíram, mas não por uma coisa lógica. Não porque o caixa estava afetado, e sim por uma ideia especulativa. Então, o que os investidores fizeram? Compraram a um preço barato, pensando nos dividendos, porque elas não atrapalharam a distribuição de dividendos dessas empresas. Então, o investidor ele vive como sócio da empresa. E são dois mundos que não se batem. Isso é importante. Então, assim, também é uma coisa que é legal conversar sobre isso, porque não sei se você manja disso, Rodrigo, mas eu tenho visto alguns investidores investindo alto nos negócios
que eu não consigo ver retorno disso. Eu, leigo. Eu fico pensando, pô, esse cara tá injetando dinheiro pra caramba aí, Ninguém meu. injeta de graça. Né? Claro, é óbvio, né? Só Esse que cara, ou ele tem uma informação vazada, ou ele tem estudo sobre isso, né? Exato. qual é a Mas informação que informação esse cara vazada não tem? é crime? Sim, Ah, a informação privilegiada você não pode ter. Qual é a informação que esses caras têm que nós leigos não temos, Elton? Pra investir como eles investem, que eu penso assim, pô, esse cara é maluco, deve ter dinheiro sobrando. Não pode, mas eles acabam tendo uma informação privilegiada. É parente de alguém. Inclusive, o Wake foi processado por causa disso, né? Ele anunciava que a empresa dele ia dar problema na bolsa, o cara ia lá e... Não, mas é uma história longa pra gente conversar aqui, né? Mas essa informação privilegiada não pode ter. Existe sim estudos, existe sites pagos, coisas que você tem a informação de caixa da empresa. Então, dentro ainda existe duas formas de análise, que é a análise gráfica, e a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é o cara que debruça sobre caixa da empresa, ele vai investigar a saúde da empresa, tá? Como é que eles estão distribuindo propagandas, ele vai ver a empresa olhando o papel, vendo o caixa mesmo da empresa. Análise gráfica, o problema da análise gráfica é o seguinte, que é uma coisa que dá muita polêmica, por sinal. O que é ensinado nas faculdades não funciona. Por que ensino, então? Dá um exemplo direto para nós entender. Isso aqui é uma briga que eu vou comprar com muita gente, porque a maioria das salas de trades, na sala de analistas, de corretoras. Meu, é uma briga gigante. Mas tá errado, não funciona. Quando eles ficam olhando as médias móveis cruzarem, que são coisas que a gente usa no gráfico, certo? Não funciona. Não funciona. E todo mundo começa por essa análise fundamentalista tradicional. Qualquer aluno, para você tirar um certificado hoje, para você trabalhar, desde que você seja na parte gráfica, tem que estudar isso. Da onde que vem esse conhecimento? Então, é um conhecimento de fora. No Brasil, hoje a gente tem uma empresa, uma turma que explica esse conhecimento de fora. Porque quando você olha uma análise gráfica, que você vê candle caindo, que não são as velas do gráfico, certo? Aquelas velinhas que ficam assim. A gente está olhando pelo retrovisor do carro. É a mesma coisa que eu contei sobre o mundo especulador. Quando anuncia, já passou o bonde. Então, essa análise gráfica, ela tá vendo no retrovisor. Então, quando os caras falam, quando uma média móvel cruzar, quando uma banda de bola subir, baixar, nós vamos comprar nisso. Isso está errado. Hoje, a única forma da gente ver esses big players, essas instituições que mexem o mercado, porque grandes fundos é os que dominam o mercado. Tá? Tipo um exemplo, um fundo Bradesco, um fundo Itaú. Nós estamos falando de milhões em movimentação. Esses caras falam, começa a comprar, começa a vender. Como que eu vejo esses caras? É por cruzamento de médias? Não existe isso. A única forma de rastrear esses big players é pelo volume. Porque, veja bem, para a gente dirigir numa cidade grande, um carro pequeno, é fácil eu virar a esquina. Eu quero ver você virar um bitrem. Então, para eu virar um bitrem, dá trabalho, certo? Então, esse volume de venda, esse rastro que o big player deixa, a gente só consegue ver pelo volume gráfico. Então, a análise técnica que é ensinada hoje não funciona. Então, a tua indicação hoje para quem quer começar a investir é investir em fundos imobiliários, tipo assim, comprar uma casa. Tipo, fundo imobiliário, tipo aqueles hotéis que tem Gramado, por exemplo. O pessoal tem lá aqueles hotéis que você compra, você pode passar. É teu e não é teu, mas tudo bem. É teu e não é teu, né? Deixa eu dar minha pitada aqui, porque é teu e não é teu. Pode passar uma semana lá, é teu, mas uma semana lá. Porque você pode estar alugado, né? Tipo hotéis, hoje na cidade tem, você compra um quarto do hotel, e aquele hotel já existe na cidade, eles vendem um quarto do hotel, qualquer hotel, XYH, né? Você compra um quarto e aquele quarto é teu, né? Teoricamente, você pode, quando quiser utilizar, aí é uma coisa mais prática, você reserva, né? Mas se não,
o pessoal que vai... É a mesma coisa que tu falou, tu explicou, né? Eu acho que é uma coisa legal, porque eu não sabia que existia isso aqui. Até um amigo nosso que é investidor, que é médico também, ele tem. E ele falou, não, dá pra você comprar os quartos. Né? Os quartos Mas você não ganha nada, só compra. Não, você ganha. A partir do momento que ele é alocado, você ganha. Se você tem um quarto no hotel, ou aí o cara alocou, você ganha uma porcentagem. Sim, você ganha porcentagem. Tem a administração, tem a parte de água, luz, os ratear essas coisas. Cara, que é uma coisa para mim lucrativa, se isso se considera fundo imobiliário. Não sei se se considera fundo. Um fundo imobiliário é uma coisa bem grande. Ele tá falando de um... Mas assim, como tem vários tipos de fundo imobiliários. O fundo de tijolo tem fundo de shopping. O cara tem, ele vai lá, ele compra, o fundo compra vários shoppings, aluga para as lojas de shopping. As pessoas pagam aluguel para o shopping, ele reparte com os cotistas. Então tem fundo de shopping, tem fundo de galpões logístico, que é uma estratégia, tá? O que aconteceu naquela grande que a gente teve, aquela grande pandemia? As pessoas deixaram de alugar escritórios porque ficaram trabalhando em casa. O que cresceu? Quem acertou dentro do fundo imobiliário? Quem tinha fundo de galpões logísticos. Porque você fazia o quê? Comprava na internet e queria que chegasse na sua casa imediatamente. Mas tu acha que não vai acabar essas lojas de vendas aí fora? Eu tava lá em Criciúma e o Kleber tava comigo e ele falou assim, Rodrigo, isso vai acabar, essas lojas aqui. Hoje o Mercado Livre chega mais cedo. Exato. Não precisa sair de casa, não gasta R$1. Tipo, eu sou nível 6 no Mercado Livre, não pago nem frete. Exato. Sou nível 6 no Mercado Livre. Quando chega aquele caminhão, dá até aumenta a minha dopamina. Né? A minha única raiva com a greve dos caminhoneiros daquela época foi que não chegava o correio. Porque é uma coisa que você compra e é muito mais fácil você comprar na internet e tem distribuidores que já estão perto aqui, ele já distribui, chega na tarde, você compra uma alimentação de manhã, na tarde chega o teu whey protein, né? A tua proteína ou qualquer coisa parecida, chega no mesmo dia. E é uma coisa que o mundo está se caminhando para isso. A loja física vai acabar disso. Vai acabar, porque tipo assim, vai diminuir o número de funcionários, teoricamente, vamos falar sobre economia. Sim. Né? A facilidade que é que você comprar hoje, você escolhe o jeito que você quer, você pode devolver também, na que você compra, devolve, né? Um pouco mais burocrático, mas é um futuro próximo. Né? E nessa pandemia, isso acho que triplicou, né, Elton? Triplicou, né? Porque antes da pandemia, você estava acostumado a comprar em qualquer site e receber em 14 dias. Com a pandemia, o pessoal em casa, a ansiedade lá em cima, queria para ontem. E os caras começaram a diminuir o tempo. Não, só que daí aconteceu um grande problema. E falando justamente de galpões logísticos, eram fora dos grandes centros. Então esses caras tiveram agora a expertise de fazer barracões e quanto mais perto, CDs nessa distribuição, mais perto das cidades. Porque o que era 14 dias, agora é no mesmo dia, até a tarde, né? E você pode comprar mercado, inclusive coisas de mercado. Ontem eu comprei um computador. Aí eles mandaram mensagem hoje mesmo. Que como Santa Catarina estão com problema com a distribuição. E já devolveram. Era esse Mac Air, né? Da família Mac. É o mais simples de todos, porque é só para resolução de consultório só. Eu não quero para trabalhar edição de nada. E eu comprei pelo Amazon, sábado chega. Vai chegar sábado. Se tiver o Amazon Prime lá, chega até mesmo no mesmo dia. Sim, tem o Amazon Prime então, também. Entendeu? A logística. Só que tá na promoção, né? Tá na promoção. Então, o mundo está se adaptando a isso, né? A essa questão toda. Aí tu vê uma coisa, aí já me tira essa ideia de aluguel. Porque futuramente, ou que eu construir um galpão para ficar uma distribuidora. Então, hoje, pensando no futuro, eu construí um galpão, não construí uma coisa para alugar uma loja. Aí eu já tô. Já tô pegando. Captou essa mensagem, amado mestre? Isso é uma ideia de empreendedor. Sim. Isso é uma ideia de empreendedor. Então, se eu tenho terreno numa cidade, Joinville, eu tenho um terreno em Joinville, eu vou construir kitnets? Eu vou construir germinados? Vai ali em Araquari. Na BR, você tem uma rua na minha casa, eu tenho um terreno só com galpões. Terreno de 600 metros quadrados, construir um galpão lá dentro, então. Vários? Não, um galpão só todo. Fica tudo distribuidor ali. Dali já sai na BR do ladinho, já voa pra entrega.
Isso é uma ideia de empreendedor, mas ainda eu fico com os fundos imobiliários nesse aspecto. Porque... Mas se eu tenho um terreno já, tu acha que... Eu já tenho um terreno, é só fazer o galpão. Aí depende. Aí você Depende do local também. Depende do Do local. lado da BR, acabei de falar pra vocês do lado da BR, gente. Pra distribuição é mais rápido ainda. Pega a BR, é melhor ainda. Seria uma ideia de empreendedor. Sim, um risco, mas o risco pode dar Mas certo. você pode compor a sua Ainda carteira. é um aluguel. Por exemplo, tu tem um patrimônio. E só que esse patrimônio vai te dar algum tipo de despesa. Tem bastante despesa. Vai te dar despesa. O que ele está falando é que você não tem despesa nenhuma. Você só tem ganho. É a renda passiva. Você está em casa, deitado na rede, Isso. chegando seu O dividendo. dinheiro está rendendo e você Sempre. não precisa De fazer noite e de manutenção dia. de nada. Perfeito. Né? E isso Perfeito. é uma coisa que eu preciso entender também. Porque, pô, os caras andam com carro alugado, mano. Pô, anda com carro alugado. Perfeito. Cara, mas o carro alugado é o seguinte: o cara precisa fazer manutenção, pô, aluga outro. E o Sim. teu dinheiro tá rendendo. Então, assim, não entra na cabeça do nosso pai isso. Não entra na cabeça. É muito porque difícil. você vai entender que você não tem nada. Cara, Mas aí que tá. Exato. É tudo é do governo, na verdade. Tu paga o imposto do carro, tu paga a prestação do carro. Tipo assim, eu tenho certeza que eu me unindo em relacionamento vai ter um carro só. Assim, eu já tenho essa ideia. Eu gosto de bike, eu só não vou de bike hoje pro serviço, tenho uma bike boa. Fui durante muito tempo de bike, né? O pessoal falou, você é médico? Eu falei, qual é o problema? É um atleta. Tinha um monarca, O médico tinha um monarca. atleta é Tinha um diferente. monarca. Não, tu viu a bicicleta dele? Não, era uma bicicleta. Era um museu. Cara, mas era Mas tudo top. bem. Não, mas tem uma nova agora. Tem, ó. Barulho. Sabe aquelas bicicletas assim, ó? Eu tenho uma O cara de- andava assim, parecia. Eu tenho uma de carbono, psicólogo. Eu tenho uma de carbono, um psicólogo. cara atleta. Do Não, Sul, mas vem pra cá, psicólogo da UFSC, vem cá. Eu tenho de carbono, rapaz. Não é carbono agora. Pesa nada. Esse dia eu fui até Piraberaba, engraçado, fui até Piraberaba com os policiais, os caras são treinados do tático ali. Irmão, parecia que era igualzinho a Fórmula 1, velho. Era o Williams 94, 95, 96, era o Villeneuve, era o Damien Hill. Quem colocasse ganhava era campeão, cara. Literalmente. E os caras moendo, e eles com alumínio, eu com a carbono, voando. Mas sabe o que é interessante, Elton? Você falou aqui, tô pensando. Se a gente for analisar uma perspectiva de momento histórico, né? Eu sempre dou esse exemplo. Pensa num Gol, num Gol chaleira. Eu gosto da história da savana, é legal. Aquele- Eu gosto, hein? Eu gosto. É que ele não entende. É que ele não entende. É, o Ricardo começou. Eu Ele tava lá embaixo, o Ricardo começou. A savana chegou. ele é das o cavernas. Ricardo, aquele causador de confusão. Ele é das cavernas. O Ricardo é das cavernas. Mas tudo bem. Pensa. Agora eu vou te dar outro exemplo, que você vai gostar. Tá. Gol chaleira. Meu Senhor do 1981. céu. Vai lá. 81? Gol chaleira. Aquele com carburador. Desgraçado, tá ruim. Isso. Aí o Gol quadrado, ele ia de ano em ano. O que mudava no Gol quadrado? Pô, vinha uma fitinha azul. No outro ano vinha uma sinaleira um pouquinho mais rebarbada. Bola. Mas você... em 1995 aí chegou o bola. Mas peraí, de 81 até 95, você não tinha aquela sensação de que o teu Gol 84 era muito diferente do teu Gol 89. Porque o design era parecido. Perfeito. O cara que manjava muito de carro percebia. Não, mas esse aqui é 88, por causa de um friso aqui. Tinha o GTS, GTI. Não, aí tem as variações. GTI, rapaz. Aí tem as variações. Mas o formato era o mesmo. A partir do Gol Bola, né, você tem agora essa loucura de que... Eu me lembro que eu conheci uma pessoa próximo de mim, comprou um Corolla alguns anos atrás, em agosto. Era um Corolla do ano. Veio de fábrica. Mas tá todo mundo andando errado também, né? Agosto, pô. Quando chegou em dezembro, saiu o modelo novo pro próximo ano. De agosto a dezembro já tava com o carro ultrapassado. O bicho ficou puto. Pô, e é ultrapassado. Mas Por ele quê? comprou errado Porque também, o design muda completamente. Corolla, sim. Então, se você pensa assim, e aí você se choca com crenças, por exemplo, essa questão toda do mundo fluido, né? O que é o mundo fluido, né? Do Bauman. Tudo é líquido. Você compra uma coisa agora e daqui a alguns meses isso está ultrapassado. Está ultrapassado. E se você vem nessa perspectiva de você ter o dinheiro investido e você não está com um patrimônio a longo prazo, você consegue se adequar a essa questão. Por quê? Porque você automaticamente pode entrar nessa questão de você atualizar sem aquele patrimônio ser seu. Porque se você tem um carro que é seu, você sempre vai ficar naquela questão de negociar quem dá mais, quem dá menos, você perde não sei quantos mil, porque comprou zero. E se o teu carro é alugado, cara, você não negocia. Se a tua casa é alugada,
Você não negocia. Você não tá ali, o cara vai embarganhar, pô, mas eu te dou tantos. 5 mil menos. Cara, você nem negocia isso. Você simplesmente fecha o contrato de aluguel e aluga outro. Não é? Tô certo com a minha ideia, Elton? Não. Exatamente, é isso mesmo. Mas Mas peraí, isso é interessante num ponto. Agora tem que ter dinheiro para fazer esse jogo. O quanto que eu gosto de aluguel e o quanto que eu ganho para compensar esse meu aluguel. Aí entra nos investimentos. Mas toda pessoa, de um modo geral, ela, ou deveria ser assim, ela pensa na aposentadoria. Pois então. Certo? Ou conforto para a família. Mas assim, não é uma coisa errada. Tipo assim, olha só, aposentadoria é uma coisa comprometida já. Vamos jogar a aposentadoria do governo, né? É isso que eu ia chegar exatamente. Essa aposentadoria exatamente aí. Do governo. Lá do vovô e da vovó. Eu não me vejo aposentado. Eu não me vejo jamais aposentado. Eu estou me preparando, comecei a novamente pagar a Previdência. Infelizmente, no Brasil, você não tem essa possibilidade de não pagar o INSS. Infelizmente, quando você trabalha no sistema público, você é obrigado a pagar. Nos Estados Unidos, cada um tem a sua Previdência e pronto. Mas é uma pergunta. A previdência privada é uma boa ideia? Essa é uma pergunta. Não seria. Se já perguntou, é porque não é. Não seria a melhor das ideias, mas é melhor que o INSS. Peraí, tem opções melhores. Muitas. Então, assim, a partir que você começa a investir, por mais que todo mundo fale, eu não tenho dinheiro para isso. Mas aquele prazer de você estar deitado em casa, um exemplo, na rede, um exemplo. E aquele dividendo chegando no teu celular agora, né? Chega, Sim. O dividendo tá chegando. Chupatinhas. Cara, não tem preço isso. Perceba a sua alegria. Essa emoção. Então, esse é um produto final. Agora vamos lá. Tem um monte de gente escutando nós aqui. Né? Aquele cara que ele é medroso, ele não sabe nada, mas ele tem um dinheiro para investir. Quanto que o cara pode Você falou assim, você pode investir mínimo, né? Uma brincadeirinha, pro cara ver o gosto, pro cara ver sentir isso. Exatamente. Né? Sei lá, isso investir é perigoso, tanto. isso é perigoso. Qual é hoje o conselho que você daria para uma pessoa leiga para começar a pegar aquele dinheiro que está na poupança lá guardado, né? E começar a fazer valer esse dinheiro? Aproveitando a pergunta do Adilson, por que o day trade ele é tão fascinante, ele é tão deslumbrante, ele é tão perigoso? Aproveitando ou acabando com a minha pergunta? Acabou com a minha pergunta. Porque vai levar pro day trade, que é a coisa... Qual é a pergunta? Todo mundo sabe. Empolgado, Aproveitando essa pergunta. Pô, faz depois isso aí. Sim, cara, mas aí então pega aí, cara. Já aproveita essa pergunta, porque assim, hoje o que a galera quer investir? Nessa coisa rápida aí, né? Porque ele é perigoso. Por que você acha ele perigoso? Esquece aí e volta na minha. Depois você responder. Agora me confundiu todo. Muitas perguntas. Eu falei isso O que melhor investir. O leigo que tem lá o dinheiro da poupança. Perfeito. Ele tá com medo da guerra. Perfeito. Tá com medo aí do anticristo. Ele tem que investir esse dinheiro. Tá guardado lá na poupança. Perfeito. Primeira coisa. Sair dos grandes bancos. Não se deve nunca ter dinheiro em banco. Banco estatal? Os bancos, de um modo geral. Você tem que ter no banco o seu dinheiro do supermercado. Certo. Tá? Então eu gasto tanto de mercado, eu pago água, luz. O teu dinheiro circulante tem que estar no mercado, no banco. Todo o seu investimento tem que estar em uma corretora. Como que eu faço isso? Isso. Hoje você se cadastra numa corretora fácil pelo celular e é de graça. Você não paga nada. Imagine as corretoras como um supermercado. Supermercado. Que a gente vai ali tem uma promoção de uma carne, ele tem uma promoção disso. É assim que você tem que enxergar as corretoras. Elas são divididas por diferentes serviços. Uma tem mais renda fixa. Ela distribui mais renda fixa, uma é mais especializada em day trade, uma ela tem especializada mais em serviços de ações e tal e coisa. Então, primeira coisa, saia dos grandes bancos, saia dos bancos. Tem esse dinheiro, vai fechar a conta, mas a sua poupança, que depois da regra que você não sabe, mas quando você vai na poupança, você coloca lá variação 51. Por quê? Essa também é uma pergunta, mas vamos deixar para depois. Então tem uns 15 podcasts aí, cara. Então você vai, abre uma conta de graça na corretora. Certo. Aí você vai responder um perfil. Se você você é agressivo, né? Se você tem conhecimento de bolsa, você entra no perfil agressivo. Ou moderado,
tá? Ou uma pessoa que é aversa ao risco. Então vai dividir em 3. Aí eles vão te liberar produtos dentro da corretora. E a corretora, por ter não ter, como é que eu posso dizer? Ela tem os produtos dela, um CDI, uma LCI, melhor dizendo. É um produto dela, de uma corretora, só que ela pode vender de outras corretoras, sem problema dentro dela. Ao contrário de um banco, por exemplo, o Banco do Brasil não vai vender produtos de Itaú dentro dele. Uhum. E dentro de um banco, ele vai ter sempre a comissão, não fique bravo comigo, hein? Vai ter sempre a comissão do gerente, das pessoas que estão te vendendo aquele produto, tanto um CDB, ele não vai pensar em você, para que você tenha... Eu vou apanhar mesmo com isso. Que você tenha lucro com isso. Ele vai pensar o quanto de comissão ele vai ter em vender aquilo para você. Claro. Dentro de uma corretora, já não tem de uma corretora de bolsa, ele não tem esse problema. Você vai ter vários serviços. E a diferença dessa livre briga dentro das corretoras, de ter vários serviços de uns de outros, é que você, um exemplo, consegue contratar num banco hoje aí um CDB, um exemplo, a 80% do CDI, dentro de uma corretora tem até mesmo a 400% do CDI. Essa é a diferença. Tá? Então você entra, vai ter disponível vários serviços, você não vai entrar em renda variável, você vai entrar dentro de uma renda fixa, um tesouro direto, isso não tem problema nenhum. Me dá um exemplo de um serviço desses que pode ter lá. Então assim, vamos colocar que você seja que você não gosta de risco, você não quer risco. Sim. Não risco. É uma pessoa que saiu da poupança, certo? Certo. Você tem o que paga mais? Uma LCI, letra de crédito imobiliário. Uhum. Não tem imposto de renda. Certo. Ela rende muito mais que a poupança. Uhum. Ela tem um período de carência, por exemplo. Aí eu coloquei, ela vai ter as datas específicas, você vai ter que olhar isso. Mas ela pode ser daqui 2 anos, daqui 3 anos. E não tem diferença nenhuma com a poupança. Ela não é uma coisa tributada. Ela já é uma coisa que é muito melhor. Tem a LCA, que é uma letra de crédito do agronegócio, que antigamente era proibido. Os bancões têm isso, têm esse serviço. Só que se você chegar lá e falar para gente, eu quero que você me dá uma LCA. Ele vai olhar para a cara e você, mas você é agricultor? A gente não pode disponibilizar esse serviço para você. Numa corretora você tem esse acesso já livre, que ela chega a valer mais que o dobro da poupança e sem tributação, sem problema nenhum. Simples. Sabia disso, cara? Mas o governo está contra o agronegócio agora. O governo atual está contra o agronegócio, essa praga. Eu estou no mercado, estou por dentro de tudo que está acontecendo no mundo, aqui e ali. Mas tem até um gancho, eu vou pegando aqui rapidamente, sem querer interromper, mas já interrompendo. Quando há grandes crises, quem tinha dinheiro na poupança, na época do Collor, congelou a poupança e perdeu a poupança. Mas também veio um detalhe aqui, né? A ganância, né? Esse povo, ele começou a perceber, colocava, vendia os juros absurdos, aí alguns conseguiram, mas a maioria é uma coisa que chama dentro da gente, né? Por que eu tô falando isso para você? Eu vou te falar uma história. Se nós não cuidarmos aqui, com tudo isso, eu falo de investimento, essas coisas, eu acho que não é nem questão de agressividade ou questão de conservadorismo, é a questão de ter domínio próprio sobre os seus impulsos e esse negócio de compulsão. Daí é o trend. Peraí, calma. Exato, aí entra no trade. Deixa eu terminar a minha fala. Aí, o cara joga pra ganância, tem que... Sabe por que eu vou te falar? Porque eu passei por uma experiência dessa há pouco tempo atrás. Vamos lá, abre o coração aí. Não, eu recebi uma notificação, estava atendendo do paciente, e recebi uma notificação do banco, do meu advogado. Com o meu advogado, mandando para mim que o processo que eu tinha contra a prefeitura de Cidade X estava liberado. Eu tinha ganhado. Era um processo por danos trabalhistas, né, que eu tinha ganhado. E mandou o processo, mandou tudo certinho. O processo existe. Alguém teve acesso a ele, né? E o meu advogado. Eu estava atendendo o paciente na hora, né? E aquilo chegando. Olha, o valor é de R$54 mil. Cara, 54 mil? Eu falei, eu tenho uma alegria, aumentou a dopamina, a serotonina, a adrenalina. Eu falei, cara, que bom poder comprar uma máquina legal, um computador. Mas aí eu fiquei, tudo bem.
vai ser transferido para tua conta. E mandaram uma imagem já do extrato do Banco Central. Pum, na hora. Um timbrado, tudo certinho. Pum, Rodrigo, tá aqui. Pá. Falei, tudo bem? Poxa, que legal, 54 mil. Verifica se chegou na tua conta, olha o psicológico. Aí eu falei, Michele, verifica se chegou na conta, vou atender um paciente. Aí eu voltei, atendi o paciente, até apurei a consulta, né? Porque tu fica naquela adrenalina. Claro. Caraca, cara, assim, meu Deus do céu, sintomas da ansiedade, já é só pegar a receita, beleza? Bora. Né? Eu me lembro até hoje, faz um mês isso aí, tá? Um mês. Muito. Adilson e Alton. Ele pegou, e aí, chegou? Eu falei, não chegou. Aí ele, não, só deixa eu ver um negócio aqui. Olha só, Rodrigo. Ele pegou e falou, Rodrigo. Aí eu falei assim, verifica se chegou agora. Não chegou. Chegou uma lei nova agora. Aí ele pegou a lei certinho do Ministério das Relações Exteriores, não sei o quê. Que agora tem uma taxa de 1%. Acho que dava R$1.800. 1.800 para 54 mil reais. Você ia fazer o Pix? Eu ia fazer o Pix. Claro. Só que eu sou doutorado em CSI. Sou doutorado em Cidades Pacatas, Crimes Terríveis no ID. Eu faço maratona, todas as coisas. E ele me chamou de Rodrigo. E meu advogado nunca me chamou de Rodrigo. Eu não sou doutor, eu sou mestre, tenho pós-graduação, né, algumas, 2 faculdades, mas eu sei que eu não sou doutor. Mas é uma linguagem já cultural, indígena, já vem... Chamasse de Batman, daí... Ele me chamou de Rodrigo. Legal. E eu falei assim, Demetri, manda uma foto. Ele pegou e mandou uma foto dentro do fórum. Dentro do fórum. Né? Aí eu falei assim, não posso falar contigo agora, porque eu fiz chamada de vídeo e falei, não, cara, só quero saber entender se porque... Tá, tudo bem, mas só para saber, porque tu não, já pegou teu dinheiro, já deu tudo certo, Rodrigo, só vê isso aí. Cara, eu falei, ô seu filho de uma égua, filho de rapariga, tomara que tenha uma hemorroida no teu reto. Esse eu falei assim, tomara que tu tenha uma hemorroida no teu reto, seu cavalo, sua anta humana. Meu nome é Rodrigo Assunção, cara. Eu sou do Beco, eu nasci no Brasília. Eu vendi picolé aos 13 anos, trabalhei na Tupi, na Embraco. Eu trabalhei em tudo quanto é lugar, fui fazer medicina lá em Minas Gerais, mas passei em primeiro lugar aqui na minha cidade. Tu me chamou de Rodrigo, ato falho teu, seu cavalo. Vai enganar outro. Qualquer pessoa, se não tivesse conhecimento técnico de pronúncia de fala, teria caído. Porque naquela semana eu atendi 3 pacientes meus que caíram. Eles entram, clonam o teu celular, falam com a tua mulher, e alguns são mais espertos, eles usam as linguagens que você escolhe, eles olham a conversa e vindo na linguagem que ele chama. Exatamente. Né? Avis, né? O teu primo, ele chama tu de Avis. Assim, se você não cuidar, é um detalhe básico, mas eu, talvez por ser um pouco mais conservador e atender, frequentemente, eu já atendi acho que umas 10 pessoas esse ano que caíram em golpes, assim, do banco emprestar dinheiro. Se a gente ligar pro banco, a gente não consegue emprestar dinheiro. De jeito Os caras emprestar dinheiro na noite, cara. Assim, e a mulher tá pagando dívida lá agora, porque alguém pediu, ou liberou a senha, ou liberou um documento simples, não foi nem hackeado, foi uma coisa meio acordada. Se não cuidar, você percebe o quanto foi o psicológico. O cara tinha foto, o cara tinha tudo isso, e eu quase fui. Né? O processo está lá. Eu acho que algum advogado passou o processo para essa quadrilha, né? E comigo não aconteceu, né? Porque eu chamei só amanhã, eu falei, pode ser amanhã, estou preocupado. E realmente estava tranquilo, eu não estava, deu só aquela alegria no começo. Eu falei, não, o dinheiro vai vir, pronto, né? Vai vir, é meu. Só que assim, hoje já com 42 anos, a gente já não tem tanta impulsividade, né? No sentido de, porque o dinheiro é uma coisa que te atrai. E o que é R$1.800 para 54 mil? Não é nada, cara. Tu vai receber 54 mil daqui 10 minutos na tua conta. Né? Se não fosse um cuidado, talvez, e um domínio próprio sobre isso, né? Teria feito e teria lucrado, né? R$1.800 a quadrilha, né? Quantos eles não fazem por dia? A minha pergunta. E olha como eles estão sofisticados. Eles têm extrato do Banco Central com papel timbrado. Eles têm extrato da nova lei. Existe essa lei de imposto. Eles têm fotos dentro do fórum, cara. E do fórum da cidade que eu estava processando. Não estou falando de um fórum aleatório em Joinville. São Francisco do Sul. Agora você pega esse cara desses 3 ali que você falou, dos 3 perfis, né? E o medroso, que ele quer sair da poupança, mas ele escuta essa história do Rodrigo. Né? Esse cara vai ter muito mais medo, né? Ele vai precisar de um cara de carne e osso. Exato. Então, assim, o que você diria, Elton, justamente para esse cara aqui, que passou por essa experiência, mas ele tem um dinheiro lá guardado?
na poupança, ele quer tirar da poupança. Então, tipo assim, ele vai pegar o celular, ele vai fazer esse cadastro de graça lá no aplicativo, ou ele vai ter que ter um cara que pode dizer assim, não, deixa comigo que eu vou ser teu corretor, eu vou te fazer a mediação. Como é que você vê isso? A premissa de tudo é não existe café de graça. Claro. Então, claro. tem que tomar bastante cuidado e isso vale para o mercado também, para o mercado financeiro, certo? Então, assim, é sempre bom você estar acompanhado com alguém que tem um certo conhecimento, tá? Para pelo menos você entender o que é uma renda fixa, se tem imposto. Porque muita gente às vezes fica feliz, nossa, tá me pagando muito bem por mês. Mas você tem IR, você sabia que tem IR? É imposto de renda? Rapaz, não sabia disso. Então. Entendeu? Então tem que ter estudo. A conta vai chegar no final do mês. Precisa. Exatamente. Precisa estudar. Precisa se estudar. Eu tenho 13 anos de mercado, certo? Então é bastante tempo. No começo, cai muito, certo? Você apanha muito. Mas se a gente pode aprender com a experiência dos outros, a gente não tem que passar por aquilo. Claro. Então procure alguém que tenha uma experiência de mercado, mas não que seja vinculado a uma instituição, porque ele vai te vender, ele vai criar a comissão, ele vai te vender uma comissão. Então tem vários pessoas, eu dou aula também de investimento financeiro, pode me chamar, depois vai aparecer aqui embaixo o meu Instagram, e pode me chamar lá que a gente tem essa aula, essa assessoria, a gente dá uma aula por vídeo para a pessoa sem estar vinculado com nenhuma instituição. Então, nesse caso, eu vou passar para a pessoa o que realmente vai ser lucrativo para ela, e não que eu não vou ganhar comissão com isso. E a gente fecha um serviço, mas não por comissão, não claro. É isso. E respondendo aos perfis do investidor, a pessoa qual seria um investimento perfeito para quem é extremamente conservador? LCI e LCA. Então entra numa corretora. LCI já veio com imobiliária. É letra de crédito imobiliária. E LCA? Letra de crédito do agronegócio. Não tem imposto. Só dá uma olhadinha na carência. Então, quando você entrar na corretora, ela vai estar escrito assim, ó, LCI, um exemplo, tá? Ela pode ser indexada à Selic, que é a taxa mãe de todas as taxas, ou ao IPCA. Então, ela pode ter ela pode ser híbrida. Ou ela pode estar assim, 90% do CDI, 110% do CDI. Então você vai fazer uma continha básica. O CDI é um tipo de juros que... O CDI é um juro interbancário, né? Que eles têm uma taxa deles para poder emprestar dinheiro para o outro. Então a gente tem a taxa Selic, que é a taxa mãe de todas as taxas, que hoje, nessa data, está em 12,25%. O CDI, que todo mundo vê, né? Eu estou com um investimento que me paga 110%. Eu já tive alunos e clientes que falaram assim, eu recebo 110%. 110%? Como assim 110%? É que era 110% do CDI, não 110% no ano. Uhum. Então o CDI sempre é 0,10 menos que a Selic. Ou seja, a Selic hoje, que é a taxa mãe, está 12,25. O CDI vai ser 12,15. O CDI. Então, 100% do CDI vai ser, por ano, 12,15 de juros que você vai receber naquele produto. Então, você vai fazer uma continha mais ou menos assim. Então, para essa pessoa que não quer risco, entre Tesouro Direto, porém tem imposto de renda, o Tesouro Direto tem imposto de renda, mas quanto mais tempo você ficar no Tesouro, menos imposto você paga. Mas é uma renda, é um tipo de investimento extremamente conservador. Então, assim, eu ficaria entre LCI, LCA e Tesouro Direto, que também o Tesouro Direto é um tipo de investimento especial e indicado para uma reserva de emergência. É aquele dinheiro que está nos cofres do governo, que é o Tesouro Nacional. Então, se todas as instituições quebrarem, o Tesouro será o último a quebrar. Então, é um investimento extremamente seguro. Tanto a LCI quanto a LCA, elas são cobertas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito.
Se você estiver nessas aplicações que são 100% fixas, você já pode saber quanto que você vai tirar no final. Eu quero investir no LCI para daqui 5 anos. Você já vai saber quanto que lá no final você vai ter. E vamos pensar que esse banco ou essa corretora, mas corretora tem medo que quebre, Elton. Hoje tem toda uma análise da CVM, que é um órgão que regula isso. Mas vamos pensar que você entrou e uma corretora quebrou. Esse tipo de aplicação tem a proteção do FGC, como eu disse, que até R$250 mil eles te devolvem o dinheiro. Então o FGC é uma seguradora, vamos pensar assim, que recebe dos bancos todos os meses um dinheiro para estar guardado ali, de acordo com os correntistas. Então, se essa instituição quebrar, o FGC te garante e te devolve. Mas assim, tem que estar bem com saúde física e mental, né, para lidar com isso. Porque já o Adilson falou sobre alguns pacientes que a gente tem que trabalham com isso, que às vezes estão indo bem, mas uma impulsividade, uma compulsão, vai, tem que saber a hora de se retirar também, né? O day trader, se encaixa no especulador. Entre aqueles dois, investidor e especulador. Day trader é um especulador. Ele fica ali só monitorando? Day trader, ele fica olhando os gráficos, ficam colocando os indicadores, enche a tela, parece um cabide a tela do computador, de tanta linha que ele coloca, certo? Que não funciona. Acabei de dizer que não funciona. Aí a pessoa entra, que todos os analistas formados, diplomados, falam em grandes canais. Quando romper o topo do gráfico, você entra comprando. Aquilo pode ser uma absorção. Ou seja, toda vez que a pessoa entra, vai subir, que o cara falou para mim que vai subir. Tem até sala ao vivo no YouTube hoje. Quando ele entra, cai o mercado. Parece que o mercado está adivinhando que ele entrou naquilo lá, certo? Porque é uma coisa que não funciona. Lembrando, a única coisa que funciona é pelo volume. Eu faço day trade, certo? Também. Então eu tenho 2 tipos de carteira. Eu tenho a minha carteira de investidor, que é para a minha aposentadoria. Depois a gente pode até falar dela depois, que é sobre que eu fico recebendo dividendos e eu ganho esse dinheiro extra no day trade. Só que o que acontece? Na internet há muitas pessoas com carrões, Porsche, certo? Chegando, eu vou pagar esse sapato agora fazendo um day trade. Isso é mentira. Isso não funciona. Mentira. Não tem como ele fazer essa análise de volume. Olhando numa sapataria, vai clicar no celular e vai ganhar. Isso é mentira. Não funciona. Então, essa análise gráfica... Mas o povo não gosta de mentira? Porque assim... É o que mais vende curso, inclusive. É o que mais vende. Assim, enriqueça esse final de semana. Mentira. É mentira. Totalmente. Cara, não tem café grátis. Uma vez eu fui ver, o cara era humorista, aí o cara ensinava como ganhar dinheiro. Tinha uma equipe por trás que usava o tráfego dele, a conta dele, para vender curso. E ele vendia, porque ele tinha um bom engajamento, uma série de coisas, né? E enganava, porque na verdade ele ficava rico, porque ele vendia os cursos, né? E os demais não. Porque assim, aprenda a ganhar dinheiro. Simples. Bill Gates fala, tenha 4 fontes de rendas. Ponto, meu irmão. Bill Gates fala, 4 fontes de renda. Eu não posso ser só médico. Isso eu já aprendi. Ano que vem nós vamos começar uma clínica de internação. Já estou decidido. Porque enquanto eu estou no meu consultório, eu tenho um valor X. Então, se eu ganho aquilo ali, eu não estou ganhando dinheiro. Estou trabalhando, estou ali. Bill Gates fala, você ganha dinheiro quando você não está no local. Quando você não está no local. Estou falando do cara mais bilionário, talvez a mente mais brilhante de todos os tempos na nossa geração. Né? Então, assim, eu não posso estar lá. Quando tu está dando aula, tu não está ganhando dinheiro. Tu está perdendo, na verdade. Tá ganhando, entre aspas, mas está ali limitado. Você tem que ganhar dinheiro quando você não está ali, fazendo cursos. Você é um cara profissional. Você é um cara que dá aula como nunca. E Adilson, eu posso brigar com ele. Nós temos as diferenças, mas a gente está muito bem. E assim, o Adilson é um excelente professor. Ele acredita, ele vende aquela imagem dele e vende com ciência junto. Né? Então, assim, mas o dia que caber na cabeça dele, que ele dá para formar cursos e deixar lá e uma hora vai viralizar, vai estourar, porque sabe o que está falando, tem conteúdo, tem base, né? É uma outra fonte de renda. Porque só sala de aula, consultório é outra fonte de renda. Mas vai cansando. Hoje eu estava vindo para cá, falei com um amigo meu, que é ortopedista, aí vem 4 de joelho. Eu falei, mano, eu estou cansado. Eu já dei o limite meu de ganhar nessa cidade. Acho que só eu e mais uns 2 médicos que estão 400 anos aqui ganham a mesma coisa. Eu cheguei ontem,
comprei a clínica, né? Já deu o limite, já deu o que tinha que dar. Eu preciso agora criar uma outra ramificação, uma outra renda, né? Um outro negócio, investir nisso e acreditar nisso, vai gastar energia, mas como diz um amigo meu, né? Se eu for para me incomodar ganhando 50 mil, tá bom. Né? Agora o problema é me incomodar para ganhar 500 reais. Né? Agora, me incomodando para ganhar 50 mil, tudo bem, pode me incomodar. Né? Só que isso é muito melindroso. E aí eu fico bravo, sabe, Elton? Assim, que eu vejo, às vezes nós conversamos com a Adilson aqui, os caras vêm aqui, né? Os caras não são formados em nada, não tem uma formação, não são autodidatas em nada, né? Olha, 5 maneiras de enriquecer, 10 maneiras de enriquecer. Não existe isso, cara. Todas as riquezas estão na Bíblia. Ponto. Salomão, ele vai dando lições de vida sobre como enriquecer. Tu pode pegar todos os caras que fazem investimento. Tu vai pegar a fonte dos caras, eles pegam Bíblia. Eles pegam Salomão. Eles pegam Salomão, cara. A maçonaria pega Salomão. Todos eles pegam Salomão. Não tem segredo. Você não pode gastar mais, você ganha. Como você falou, o cara vai lá, investe num Porsche. Hoje eu estava vendo a entrevista do cara que é o maior bilionário do Brasil e anda no Santana. Andando no Santana, tá certo ele, cara. E como a gente falou, se eu morasse em São Paulo, jamais teria carro. Pra quê? Pra me incomodar? Pra ficar ganhando multa com placa de rodízio? Não. Né? Mas isso já caiu, maturidade, já caiu na minha cabeça. Eu tenho um carro hoje grande por causa de acidente. Eu viajo, palestro, essas coisas, que é uma outra fonte de renda minha. Né? Só que não teria 2 carros hoje. Né? Porque é um dinheiro, como tu falou, é um dinheiro aplicado que vai se desvalorizando o carro. Perfeito. Com o terreno ainda, com tudo que você compra, pelo menos não desvaloriza ainda. Né? Agora o carro não. O carro desvaloriza. Qual a finalidade? É um prazer teu? Tem sobra? Beleza. Agora, não é um risco, não é uma necessidade, está se colocando em risco algum investimento seu, aí eu acho talvez uma aventura. E esse é o grande problema. Só que a geração atual, ela quer isso. Ela procura isso, acha um vazio. Né? Como tu falou, o carro trocou, o cara já quer trocar o carro de volta. Pô, cara, teu carro que ano que é o teu carro? Não é um carro super confortável? Não é um carro bom? A gente brinca às vezes que o dele não é Fusca, o dele é um Fusca Nutella, que é um Beat, né? Assim, mas é um carro ótimo, cara. Né? É um carro maravilhoso. A mulher do meu tio tem um Beat desse também, assim, um branco dela. É um carro fantástico que inventaram, é alemão, né? É diferente, bonito, sofisticado e te leva onde tu quiser. Tu gasta quanto de manutenção? Quase nada. Vai ter uma BMW agora por quê? Pra quê? Para ter status, porque geralmente a galera vive de status, né? Eu acho que essa turma é tão doente que ela precisa cada dia mais se atualizar, aplicar o F5 para vender uma vida que não é feliz, cara. Não são felizes. É sempre uma coisinha outra. Tem que ir para Maldivas para gravar um vídeo. Né? Para Maldivas para gravar um vídeo, porque isso é férias. As melhores praias nossas são São Francisco do Sul. Sem dúvida. Bom, sem dúvida. Sem mentira verdade, verdade. Cara, eu fui na Concordo. Califórnia, cara, maravilhoso, mas não troco por São Francisco do Sul, cara. Não troco. Né? Na África, a própria praia da África é muito boa, mas não troco por São Francisco. Mas nós temos essa utopia, né, que não tem valor, que é da casa, essa coisa toda. Né? Se a gente não cuidar, a gente vai adoecendo. E é uma geração que está adoecendo. Né? E está cada vez mais adoecendo. Você vê o pessoal se arriscando e chega num estágio tão grande, o homem, quando ele perde dinheiro, o que ele costuma se fazer? Se suicidar. Quantos casos você conhece de homens que tiveram a sua desonra, teoricamente, começaram a dever na praça, principalmente a origem germânica? Ele se suicida, cara. Ele se suicida. Se ele ficar devendo para alguém, ele não admite. Tamanho o grau de justiça que ele tem, de caráter. Ele se suicida porque ele não tem aquela base toda, não tem esse conhecimento, ele não vai mudar, como diz tu, teu avô prefere ter o carro do que andar a pé. Né? Por quê? Porque ele foi criado naquilo, então ele não pode dever para ninguém. Ele não quer depender de ninguém. Né? E aí ele cria nessas crenças que se existe, ele tira a vida dele. Né? E não é, na bolsa tem um monte de gente, você deve ter inúmeros casos, né? Mas assim, pegando esse gancho, pegando essa geração que quer tudo para ontem, aí que o day trade se encaixa. Sim. Na cabeça, e é assim que as pessoas vendem, né, sentado num carro grande. Lucro. Não, porque como funciona o day trade? De um modo geral, isso vale para tudo. Tá? O day trade é uma operação que inicia no dia e termina no mesmo dia. Por isso, day trade. O especulador usa o swing trade ainda, que é um outro sistema. Mas vamos falar do day trade. Então, assim, o sistema de alavancagem de um day trade, um exemplo, você coloca, você arrisca a perder R$30
mas você pode ganhar o quanto a bolsa subir, um exemplo. Então, com R$30 você pode ganhar 500. Então, esse sistema de alavancagem é importante. O problema é quando o gráfico volta para baixo, que a gente chama, né, que vem para você, e você começa a perder 20, 30 e você tira, a gente chama de stop loss, né, que é até onde eu aceito perder. Então, eu aceito perder R$30. Mas quando o gráfico está voltando e a pessoa é ansiosa e teimosa, e não, ele tem que subir. O mercado não tem que subir. Entendeu? Ele vai fazer de acordo com as grandes instituições, elas fazem, o jeito que ela compra, o que ela vende. Então ele vai baixando o stop loss. Então o que era 30 vira 40. Eu aceito perder 40. Eu aceito perder 100. Eu aceito perder 200. E tem muitos traders que não operam com stop loss. Ele acredita tanto na cabeça dele que aquela teoria dele é certa que ele fala, não vai cair. E aí que quebra a banca, que a gente chama. E aí ele quebra mesmo. Mas essa importância de alavancagem que dá esse fascínio, né? Que com pouco dinheiro você pode ganhar muito dinheiro. E quando eu falo, é muito mesmo. Mas quanto maior a sua entrada, quanto mais você enche a mão num day trade, mais risco você corre. Porque você não vai aceitar perder e tem tudo aquilo lá. Então, day trade é extremamente arriscado sem um estudo. Eu consegui compreender o day trade depois de 13 anos estudando. Eu consegui entender que tudo que eu tinha estudado, tudo que eu tinha me dedicado estava errado. E eu tive que ter uma metanoia, eu tive que trocar essa ideia. E às vezes é mais fácil você aprender do zero do que você reverter essa cabeça. Pois é. E eu tive que trocar isso para aprender de uma forma certa como operar no mercado. Certo? Então o day trade funciona com esse tipo de alavancagem. Um investidor jamais vai ter ansiedade. Como assim? Por quê? Porque a ideia do investidor, um exemplo. A longo prazo? A longo prazo, é para uma aposentadoria, e o investidor vai pensar, eu quero cada vez mais dividendos, pensando na saúde da empresa. Mas eu faço uma pergunta para vocês que até não estão dentro do mercado, né? Mas o que vocês têm que pagar todos os meses que chega na sua casa? Água, luz, telefone, internet. Você pode estar doente, você pode estar o que for. Inclusive na pandemia você teve que pagar. Então, por que eu não investiria em uma empresa de saneamento? Então, essa é uma carteira correta de um investidor. Farmacêutica não entra numa estratégia de previdenciária na bolsa. Todo mundo vai precisar do Rivotril. Incrivelmente. Mas a gente investe em empresas perenes, que a gente chama. Então, hidrelétrica, Sim. seguradora. Seguradora não tem dívida. Que dívida que uma seguradora tem? É zero. Ela arrecada. Quando chega alguma coisa, ela paga, mas ela não tem dívida ativa. Então, elétrica, tanto de transmissão quanto de telefone. Telefonia também faz parte de uma carteira. Saneamento. Empresa de saneamento. Internet não? Se for uma telefonia que já oferece esse serviço, na bolsa a gente vai ter só duas que diretamente faz isso, né? Que é a TIM e a Vivo. Mas a hidrelétrica e transmissão, ela faz aquele investimento ali, ela tem contratos muito longos com o governo, de 30, 35 anos, e ela não tem despesa a mais. Então é seguradora, saneamento, hidrelétrica e bancos. Olha a loucura. Bancos é outra coisa que não tem dívida. Teve o negócio da Americana, aquele problema todo, mas isso foi um problema pontual. Mas eles não têm dívidas. Então você forma essa carteira previdenciária. Então um investimento para uma pessoa arrojada, um investidor arrojado, tá? Que aceita risco, é investir em ações. Tá? Ações é o melhor negócio para investimento hoje. Aí você faz uma pergunta, mas só isso, Gato? Você vai investir a sua carteira inteira em ações? Não. Uma carteira bem balanceada é interessante. Tá? Hoje a minha carteira está em 60, 30 e 10. Como assim? Eu tenho 60% em ações.
eu tenho 30% em fundo imobiliário e 10% em renda fixa. Mas por quê? Eu tenho um perfil arrojado. Então, assim, mas pessoas que batem o pé, não. Eu não aceito nenhum tipo de risco. LCI, LCA e Tesouro Direto. Uma pessoa que está naquele meio, que é um investidor que está intermediário, invista em fundos imobiliários. Eu tenho alunos que só investem em fundos imobiliários, porque ele é um tipo de investimento de renda variável que é tranquilo, ele oscila pouco e ele paga aluguéis para você todos os meses, ele paga rendimento todos os meses. Mas o importante para um investidor, quando ele tem uma formação maior, tem um estudo maior, é ter uma carteira completa, que tenha renda fixa, tenha tesouro direto, tenha ações e fundos imobiliários. Essa é uma carteira muito boa. O Elton vai voltar. Vamos fazer um programa dia 18, um sábado. O Elton volta novamente. Eu quero trazer o Wagner, que o Wagner investe em leilões, que é uma outra coisa legal. Muito interessante. O leilão é legal. Ele é advogado, o Elton é um expertise em gestão financeira, né? E eu e tu somos dois sonhadores. Como dizia Leonardo. Espectadores. Não vamos deixar de ser sonhador, né? Mas é muito obrigado, Elton, pela essa contribuição. É como o Adilson falou, coisa para 15 podcasts e aí por diante. Nós um dia, no próximo, podemos falar sobre, nos aprofundar mais e aí por diante, né? Mas foi muito esclarecedora essa questão de investimentos em LCI e LCA. Não tem erro. De agronegócio, o agro, né? Mas, porque eu sabe que eu estou falando isso? Porque eu vi uma palestra agora, mas como tu falou, o bonde já passou talvez, ou não também, porque vai da liberação no investimento, o próprio psiquiatra que está dando a palestra no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, ele falou, se um dia vocês compram ações, compre já pensando no futuro em THC e canabidiol, né? Porque é uma coisa que está crescendo, nos Estados Unidos cresce pra caramba, tanto que o Mike Tyson ele recuperou todo o prejuízo dele, comprando uma fazenda, e hoje ele é mais milionário como fosse boxeador, né? Que é uma coisa nova que para Parkinson, para autismo e é comprovado que o canabidiol tem funcionado legal, né? Principalmente para Parkinson e cada vez mais eficiente. E é uma coisa que nunca vai deixar de existir no fato medicinal, né? Na medicina em si, né? E também para recreação, infelizmente, mas aí tem os outros problemas, mas é um assunto de conversar. Ele falou sobre isso, sobre invistam nisso, né? Ainda é muito fraco, é muito pouco, mas a partir que vai liberando as leis, o crescimento e a procura vai ser grande. Já é, né? Já é. Adilson, muito obrigado, Elton. Eu que agradeço sempre.